micelar de limpeza para a pele. Nós vamos primeiro limpar e higienizar a pele. Esse lenço aqui ele é umedecido com água micelar, mas pode ser uma limpeza com tônico e um algodão, ou com a própria água micelar líquida mesmo, com um algodãozinho, um lenço. O tônico é legal, principalmente para pele oleosa, para poros mais abertos, mais expostos, mas ele é mais forte na limpeza também, ele vai mais profundo. A água micelar ela é um pouco mais delicada para limpar a pele, então a água micelar é ótimo para peles sensíveis. Mas na dúvida, para não ter os dois, caso não dê para ter as duas opções de produto para higienizar a pele, a água micelar vai para todo tipo de pele e funciona muito bem nesse passo pré-maquiagem. E agora eu vou limpar também a pálpebra. Muita gente esquece de limpar a pálpebra e isso também faz diferença no resultado da maquiagem aqui dos olhos. Então aqui é uma pele que precisa ser limpa, porque também tem oleosidade, tem gordura. Agora eu vou para o primeiro passo da hidratação. Vou usar esse hidratante para o rosto, hidratante facial da Mary Kay. Já coloquei ele aqui na minha plaquinha. E vou usar com um pincel Dual Fiber para espalhar no rosto. A parte da hidratação é o que vai deixar a pele com um aspecto mais bonito na finalização da maquiagem. Uma pele bem hidratada, não craquela, não marca. Então esse passo não pode pular, mesmo que a cliente tenha uma pele oleosa, tá? Aqui pode ser usado hidratante com FPS, né, com protetor solar, se for um atendimento durante o dia, ou pode ser um hidratante sem fator solar, pode ser também hidratantes em gel, hidratantes em creme, qualquer hidratante. Gosto muito desse da Mary Kay, mas também tem um bem tradicional que muita gente usa e conhece, que é o Nivea. Hidratante Nivea é universal. Funciona muito bem para essa função da hidratação pré-maquiagem. E agora eu vou usar o creme para a área dos olhos. Esse aqui também é da Mary Kay. Coloquei um pouquinho aqui na plaquinha. E vou concentrar principalmente aqui, ó, nessa região fora do olho, nessa área externa dos olhos. Olha pra cima. E aqui abaixo, que geralmente é onde craquela mesmo, onde marca mais o corretivo, o pó. Então a área dos olhos tem que estar hidratada. Precisa ser com um hidratante que seja só para a área dos olhos? Não, pode ser com um que seja para a pele também, caso você não tenha os dois aí de início. Mas os hidratantes para a área dos olhos, como um hidratante específico para essa região, dá um efeito ainda melhor. Mas pode usar o hidratante facial, desde que não seja um hidratante com protetor solar. Porque protetor solar na área dos olhos arde. Então, a única ressalva para os olhos, se você for usar um hidratante facial, é que não seja um hidratante com protetor solar também, tá bom? Agora eu vou para a parte de primer e fixação. Vou usar esse Oil Shine aqui da Thalita Barrichello. Ele tem fator de proteção e ele ajuda principalmente na fixação da pele. Ele já tem os brilhos para dar um leve glow. Vou espalhar, ó, com o mesmo pincel do hidratante. Nesse caso aqui, como a minha modelo não tem uma pele com o poro muito dilatado, eu estou usando esse primer para me ajudar mais na fixação. Se fosse uma modelo com o poro muito dilatado, muito aberto, exposto, eu usaria um primer em gel, porque aí ele tem a função de disfarçar, amenizar o poro.
Nesse caso, nela eu posso usar esse diferente, que além de dar um glow na pele, já vai ajudar bastante nessa fixação, que é ótimo. E aqui, durante as maquiagens, eu tô usando produtos diferentes, várias opções de primer, de fixadores, de produtos diferentes para vocês conhecerem. Não precisa ter todos, né? Afinal, estamos falando de maquiadoras iniciantes que estão começando a montar o seu material. Então, não necessariamente precisa ter todos os produtos de marcas variadas, acabamentos variados. Eu só tenho aqui, uso para mostrar para vocês as opções. Depois vocês escolhem aí o que for melhor, o que couber no bolso, o que vocês acharem aí no mercado próximo a vocês. Pele já com primer. Vou usar o corretivo verde, esse é da Mary Kay, corretivo em bastão cremoso, para correção da acne, da vermelhidão da acne. E vou colocar, para diluir o corretivo, uma gotinha aqui do meu diluidor de maquiagem da Ana Paula Marçal, ó. Então, foi uma gotinha aqui, ó, fiz a misturinha aqui e eu vou agora aplicar em cima da região onde está a vermelhidão da acne. Eu diluí para que ele ficasse mais levinho, porque a acne não está tão inflamada. Aqui, ó, só uma que tende a ficar um pouquinho mais vermelha, mas até que não está um vermelho tão forte. Então eu diluí para ele ficar mais levinho, mas poderia ser também, caso seja uma cliente que tenha aí uma vermelhidão mais forte, poderia passar ele direto. E aí a gente começa a fazer a maquiagem da Fiona. Ah, e se a minha cliente tiver o rosto todo vermelho, acne pelo rosto todo, eu sugiro que vocês apliquem pontualmente o corretivo colorido pontualmente em cima da acne, tá? Não pinte todo o rosto de verde, porque depois pode ficar difícil de fazer a cobertura desse corretivo. Então, o ideal é que você passe somente em cima da acne. A não ser essa região aqui mais debaixo do queixo mesmo, a gente consegue cobrir ainda com essa camada fininha que eu fiz, dá pra cobrir tranquilamente. Agora eu vou pegar um corretivo um pouquinho mais claro que o tom de pele dela e eu vou dar um acabamento com o pincel do Blue Fiber. Vou dar aqui um pouquinho de acabamento antes de vir com a base para cobrir esse corretivo. Bem levinho aqui, eu não posso arrastar, senão eu começo a tirar o corretivo do lugar. Então é bem levinho, dando batidinha para fazer uma cobertura sobreposta. Ó, e já ameniza um pouco o verde. Agora eu vou para a base. Vou usar esta base Tiny White da Mary Kay, tem uma cobertura de média a alta. Ela tem um acabamento mate. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, da base na minha plaquinha. Eu vou usar o pincel língua de gato só para distribuir a base pelo rosto. E aqui na região dos corretivos, eu vou dar batidinha. Bom, aqui na região do corretivo, eu dou batidinha, não espalho a base com força para não tirar a minha cobertura dessa camuflagem do lugar.
E agora com uma esponja já úmida, essa daqui eu molhei, umedeci, vou dar batidinha para fazer o acabamento. E aqui o rosto está pronto, coberto com a base. Fica um pouco estranho, né? Não se assuste. Vou até dar uma batidinha aqui na orelha, ó. Também é legal vocês fazerem isso na cliente. Às vezes ela tá com a orelha um tomzinho mais diferente que o tom da base, do rosto. No pescoço sempre bom descer. Mas quando a gente aplica a base, fica um pouco estranho, a pele fica pálida, por mais que você acerte no tom da base, a pele fica pálida porque você tira toda a sombra natural que nós já temos no nosso rosto. Então agora a gente começa a devolver tonalidades para essa pele com o contorno. Na verdade, antes do contorno, a gente ainda vai fazer a iluminação, mas é o contorno que vai devolvendo um aspecto de cor mais natural para a pele, tá bom? Nesse passo da base sempre vai parecer que ainda tá um pouquinho mais branco. Mas ó, vou usar agora corretivo líquido da Mary Kay. Esse daqui é a cor Deep Ivory. E eu vou usar aqui, ó, nos nossos tradicionais traços abaixo do olho. Como aqui neste caso ela não tem olheira, não tem uma olheira profunda nem marcada, só o corretivo de iluminar é suficiente. Vou passar um pouquinho no queixo, aqui com cuidado, já que eu tenho uma camuflagem por baixo, na testa. No caso dela, que não tem uma testa grande, a gente pode fazer essa iluminação sem problema. E na frente do nariz, no topo do nariz, né? Ó, e com a mesma esponja eu dou batidinha. Então aqui numa pele, para fazer o contorno e a iluminação, eu começo sempre com a iluminação. Aqui a iluminação, ó, eu trago até essa lateral da têmpora. Para fazer a iluminação, eu sempre uso corretivo 2 tons mais claro que a pele da cliente. Ou pode ser uma base também, se você tiver uma base mais clara e de repente não tem um corretivo tão claro, você pode usar a base para iluminar. A gente sempre vai improvisando para começar, né? Mas sempre um tomzinho mais aí, 1 ou 2 tons de preferência mais claro que a pele da cliente para dar este efeito iluminado. Aqui nessa pele eu vou fazer o contorno em pó, então eu vou usar aqui da minha paleta este contorno aqui, que é a cor Latte da Mary Kay. É um contorno em pó com um pincel de blush, e sem selar a pele eu vou começar, ó, colocando o meu pincel aqui de trás da orelha. Ó, bem aqui de trás do rosto, né? Aqui na orelha. Em direção à boca. E ó, aos poucos eu vou colocando, dando batidinha e
trazendo pra frente aos poucos. Eu sempre começo de trás pra frente, porque se você marcar a frente primeiro, fica mais difícil de você esfumar ou de você tirar algum excesso. Então, sempre ó, de trás, vindo aqui da orelha e trazendo pra frente. Uma dica legal também sobre contorno é você sempre colocar em cima do osso, tá? Bem em cima do osso, porque essa é a parte mais protuberante do rosto. Então, a gente coloca aqui em cima do osso, pra quando ela ficar de frente, o efeito afunilar aqui, ó, essa lateral do rosto junto com a descidinha natural que a gente tem pra bochecha, pro maxilar. Então, ó, agora a mesma coisa desse lado. Venho aqui em cima do osso, dando batidinha, trazendo levemente pra frente. Você tem que dar batidinha, não arrasta o pincel, porque se você arrastar o pincel, a chance de manchar a pele é muito grande. Porque a gente ainda tem uma pele úmida aqui, ainda tem a base que tá secando, o corretivo que ainda aqui, né, como passou bastante produto, ainda pode estar um acúmulo ali secando. Se você arrastar esse pincel, ele pode manchar o seu pó de contorno. Então aqui eu tô bem suave, passando também pela têmpora para devolver o contorno do rosto natural. Então a gente, quando faz o contorno na bochecha, a gente não deixa só a marca aqui na bochecha, para não parecer que um cometa Halley passou ali. A gente tem que trazer a sombra por toda a lateral do rosto, inclusive aqui embaixo, para trazer uma sombra natural. Não é nem só por efeito de afinar. Ah, eu vou afinar, vou escurecer aqui embaixo por causa da tapada. Não é só por isso, é pelo efeito mesmo de sombra que você faz aqui embaixo. Fica muito legal. Na parte da testa, o contorno da testa, quando são 4 dedos de testa, a gente contorna a testa inteira. 3 dedos de testa contorna só o topo. 2 dedos de testa não contorna. Então, escrevam aí essa regra. 4 dedos de testa contorna a testa inteira. 3 dedos de testa, ó, que é bem o caso dela, tá vendo? Só o topo. 2 dedos de testa, se for uma testa muito pequenininha, não contorna. Só ilumina, que é pra evidenciar a testa pequena ali, a gente chamar a atenção e parecer maior. Então aqui, só no topo, pra causar justamente uma sombra também aqui, pra não ficar tão branco, pálido, né? Só a base. Então a gente faz uma leve sombra aqui. Ó, e dá pra deixar um pouquinho mais forte, então eu vou vir aplicando novamente por cima até eu chegar na intensidade que eu acho bacana. Lembrando sempre que a gente maquia as nossas clientes geralmente para eventos, para tirar foto. E na foto a maquiagem com a luz, com o flash, a maquiagem acaba ficando um pouco mais suave do que pessoalmente. Então a gente sempre deve deixar pessoalmente um pouquinho, mas é só um pouco, não precisa deixar muito mais forte. Mas deixar um pouquinho mais em evidência para que na foto apareça muito bem. Uma dica legal é sempre você olhar a sua cliente de frente. Então a gente maquia sempre de lado, né? Por mais que a gente peça para ela olhar para os lados, pra gente ver se a maquiagem tá legal, vai pra frente dela. E você olha de frente se está realmente os dois lados igual, se tá do jeito que você quer. Aqui de frente eu percebo que esse lado eu posso vir um pouquinho mais pra frente aqui com o contorno, apesar que aqui já vai vir o blush, mas posso vir um pouquinho mais pra frente, igual está nesse. E aí eu vou ajustando, então sempre olhe a sua cliente a cada passo que você fizer
fizer também de frente, porque só de lado às vezes esconde um pouco a maquiagem, a gente não consegue ter uma noção perfeita. Pro nariz, eu vou usar o mesmo contorno, ó, o contorno em pó Latte. Poderia ser também um pó compacto, desde que fosse um pouquinho mais escuro. Então a gente sempre pode adaptar os produtos. E eu vou usar 2 pincéis. Esses daqui são pincéis de olhos. Esse primeiro aqui eu vou usar para desenhar, mesmo aplicar ali e fazer a definição do traço. E esse aqui é um pincel de esfumar, que eu vou esfumar então o nariz ali para não ficar nada marcado, tá? Lembram da aula de formato de nariz? Nessa modelo a gente tem um nariz que é torto, ó, um nariz um pouco mais para um lado. Então aqui a gente não faz o traço, os 2 traços aqui de um lado e do outro do nariz, estão centralizados, porque a gente tem que deixar um lado, que é para onde o nariz tende a estar mais de ladinho, ó, mais torto, a gente tem que centralizar, deixar esse traço um pouco mais harmonioso, para que o nariz fique legal na maquiagem. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou começar fazendo o traço mais reto aqui e em cima do osso. E vem aqui, ó, até a sobrancelha. Então, ó, eu fiz um traço mais reto. Eu não fiz o traço de ladinho seguindo o desenho do nariz dela. Fiz um traço mais reto. A mesma coisa agora eu vou fazer desse lado. Venho desde aqui a sobrancelha. Trago já aqui um pouquinho para a lateral. E agora eu venho com o pincel de esfumar. Aqui, como ela tem também a lateral do nariz um pouco gordinha, a gente dá uma leve esfumadinha aqui também, ó. Pra já trazer mais sombra pra essa lateral. Ó, e com o pincel de olho, esfumei todo o contorno do nariz, sem problema nenhum. Então, olha a sua cliente sempre de frente. Você consegue ver se você fez ali um traço legal. E agora eu vou vir com um pó compacto, um tomzinho mais claro, que na câmera parece muito mais claro por conta da luz. Mas é um tomzinho só mais claro, uma esponjinha, e vou já aproveitar, selar e iluminar aqui no centro aqui, a parte alta, né, do nariz. E agora nós vamos selar então completamente essa pele. Vou voltar com a minha esponja, que eu fiz a iluminação, olha pra cima. E vou tirar qualquer marcação e acúmulo de corretivo, de base que tenha ficado aqui antes de selar. Então, ó, tirei a marcação. Vou usar o pó solto, pó translúcido solto da Playboy. Esse daqui é o cor 2. Na câmera, novamente, tá muito mais claro por conta da iluminação que a gente tá usando. Mas ele é levemente amareladinho. Muito leve, um tomzinho assim, bem beijinho, cor de pele. E venho com a minha esponjinha, então, depositando aqui pra selar todo esse corretivo e base que a gente já tinha colocado aqui. Agora a mesma coisa do outro lado, sempre lembra de tirar a marcação, porque se você selar o pó aqui
com a marca na linha de expressão, um acúmulo de base, de corretivo, que é normal acontecer, vai acontecer, você vai deixar marcada e vai envelhecer a sua cliente. Então imagina se você está maquiando uma cliente aqui, ó, como ela, que tem a pele jovem e você não tira esse acúmulo e já sela, vai parecer muito mais velha, vai deixar uma pele envelhecida, um aspecto que não vai ficar legal. Vou aproveitar e já, ó, selar toda a área que eu fiz a iluminação. Aqui abaixo do queixo, na lateral, eu também já vou selar, porque aqui a gente passou também a camuflagem, então precisa ficar bem sequinho, bem selado, para ter uma durabilidade e não sair essa maquiagem, principalmente essa parte de baixo que a gente colocou bastante produto. Então toda a área clara do rosto eu venho selando com um pó translúcido. Poderia ser um pó compacto também, desde que fosse um pó compacto mais claro que a pele. Já que a gente fez o efeito de iluminação com corretivo, se a gente usar um pó compacto da cor da pele da cliente, a gente vai tirar todo o efeito de iluminação que a gente fez antes. Então também precisa continuar usando um pó mais claro na hora de selar. Tudo que é claro a gente sela com claro e tudo que é escuro a gente sela com escuro. Como o nosso contorno já foi em pó, o que a gente vai fazer? Então aqui ele, na teoria, já estaria selado, já que eu coloquei um pó aqui. Eu vou colocar um bronzeador só para dar um brilho a mais, já vai bronzear e iluminar essa pele. E vai ficar só com um pouco mais de brilho, porque o pó que a gente usou aqui, o pó de contorno, é um pó mate. E agora, com um pincel de pó, aqui para a área dos olhos, eu vou varrer esse pó. Aqui na testa também, que eu deixei um leve excesso. E eu vou tirar todo o pó da pele da minha cliente. Se você estiver usando um pó translúcido branco, nesse momento o ideal é você tirar, aproveitar para varrer o pó translúcido. Se ele for branco, você tira varrendo com um pó de cor, com um pó da cor da pele, bem próximo da cor da pele da cliente, para você tirar todo o resquício de branco que ficar na pele, porque pó branco acaba estourando dependendo do flash, dependendo da iluminação, de onde ela estiver, às vezes pode acontecer. Então sempre que você usar pó translúcido branco, se for o caso, você tira, varre o pó translúcido com um pó de cor. E agora para o blush eu vou usar esse tom aqui, que é o Shy Blush da Mary Kay. É um rosa que tem um fundo dourado também, então vai super combinar aí com o nosso contorno bronzeado, que ficou com um brilho, uma cintilância. E eu amo passar blush com pincel, ó, pincel grandão de pó. Fica bem bonito, bem esfumado. E aí eu venho aqui na frente, na maçãzinha. Ó, como que fica quando eu pego o blush lá e eu venho leve, com a mão bem leve, ó, dando uma batidinha e já trazendo para esfumar com o contorno. Vou aplicar um pouquinho no queixo, para dar aquele arzinho de coradinha, um pouquinho no nariz, que a gente gosta, vai ficar um arzinho de corado. Olha o brilho, a cintilância que ele tem. O blush cintilante são muito lindos pra gente usar em toda a pele, em qualquer ocasião, qualquer tipo de maquiagem. Fica muito legal. Agora, para iluminar essa pele, eu vou usar esse duo aqui de blush e iluminador misturado com essa sombra. Então, eu adoro fazer misturinhas, adoro improvisar, fazer sombra
com iluminador, ou fazer sombra com blush, ou fazer sombra de iluminador. Então eu vou misturar, pegar com um pincelzinho de olho mesmo, e vou aplicar aqui na lateral um movimento circular para já esfumar. Agora aqui a mesma coisa, a gente vem pra cima desse ponto alto da bochecha. E aqui olhando de lado, ó, vou suavizar um pouquinho esse canto aqui do contorno. Então eu vou passar um pouquinho do pó aqui primeiro. E volto com o pincel de blush, pincel de contorno, desculpa. Na verdade, esse daqui é um pincel de blush que eu tô usando pra contorno. E volto só pra esfumar, pra tirar a marcação. Achei que tava marcadinho, dava pra melhorar. Ó, vamos ver do outro lado. Ó, também aqui tá um pouquinho marcadinho. Então é sempre bom a gente ir observando a pele da cliente, a gente ir para um lado e para o outro, olhá-la de ângulo diferente, pra gente ir ajustando o que for preciso. Ó, então aqui eu passei um pouquinho do pó mais claro, para suavizar, dando batidinha, nada de arrastar, e volto com o contorno para dar uma esfumadinha muito leve aqui, um pouquinho mais para baixo. Olha como fica melhor, tá? Então, caso aconteça com vocês, pode fazer assim que funciona. Ou também pode pegar o pincel de pó grandão e só ir esfumando assim para suavizar um pouco mais. Se achar que não ficou suficiente, que ainda tá marcado, aí faz dessa forma, passando um pouquinho de pó mais claro, porque ele dá uma limpadinha nesse tom, que às vezes fica um pouco mais marcadinho. Vou passar aqui o meu iluminador também no lábio. E aqui no ponto alto do nariz. E agora, para finalizar a pele, eu vou usar o Fix Beauty da Ana Paula Marçal. Então, não faz expressão, tá? Ó, e eu vou molhar a pele da minha cliente. Peço sempre para ela não fazer nenhuma expressão, para não marcar nada aqui nesse momento. E a pele vai ficar molhada mesmo, para tirar todo esse aspecto de pó, de pele muito aveludada, muito pesada, tá? Porque apesar da gente molhar tudo isso, vai ficar mate de novo a pele, mas não vai ficar com aspecto tão pesado e carregado de muito pó que a gente usou. Então vale super a pena ter uma bruma, um spray fixador para fazer esse efeito, deixa a pele muito mais viçosa e mais bonita. E aí nesse momento eu seco, então ajudo, né, a secar o rosto da minha cliente com um leque ou um ventiladorzinho. O leque é uma opção fácil e barata de se encontrar, mas o ventiladorzinho também tem muita gente que gosta, que prefere, deixa até a cliente segurando o ventiladorzinho enquanto seca a maquiagem. E agora, a pele finalizada, vou fazer a sobrancelha para dar mais acabamento, então, a essa maquiagem. Vou usar lápis de sobrancelha da Mary Kay, retrátil, e um pincel de escovinha para pentear a sobrancelha. Então, ó, eu pentei a sobrancelha bem direitinho, já vejo, aproveito, enquanto eu penteio, eu vejo o traço que tem essa sobrancelha. Já vou ajeitando os pelinhos para eu ver para onde precisa de mais correção e sempre penteio para cima. Então agora, para fazer o traço na sobrancelha,
eu começo aqui de baixo. Então aqui eu faço um traço, ó, principalmente na sobrancelha dela, que tem esses pelinhos aqui um pouquinho mais ralos no começo. Então eu faço um traço e venho trazendo pro restante dos pelos só na parte de baixo mesmo. Ó, e termino o traço no final da sobrancelha. Vira um pouquinho. E termino o traço aqui no final da sobrancelha. Na parte de cima, eu deixo o espaço de mais ou menos um dedo. Eu deixo um espaço e não faço o traço lá na frente para a sobrancelha não ficar aquele quadrado muito marcado, tá? Se a cliente tem uma sobrancelha mais natural, que já não esteja micropigmentada, desenhada tão quadrada, eu sempre deixo esse espaço aqui na parte de cima para eu fazer um degradê, deixar essa sobrancelha um pouco mais suave, mais elegante. Então ali eu pintei ali o traço em cima e embaixo, um pouquinho no meio. Agora eu venho com o meu pincel esfumando essa sobrancelha. Então eu não preciso deixar ela muito marcada com o lápis, porque o próprio pincel aqui vai esfumar e levar cor para o comprimento, para o meio da sobrancelha. E aqui fica um preenchimento mais natural, né? Sem um contorno de corretivo, sem algo mais marcado. Então fica um acabamento um pouquinho mais natural. Então aqui a mesma coisa, venho fazendo um traço aqui embaixo. Aqui na parte de baixo eu faço o traço desde o início. Aqui no meio, como ela tem já bastante pelinho, eu venho só trazendo para o final. Em cima deixo um espaço e começo a fazer esse leve contorno. Pronto, uma sobrancelha natural, delicada, que evidencia super o olhar e fica bem bonito, sem muito trabalho. E a nossa make de pele perfeita está pronta. Só não fiz a parte da pálpebra, depois a gente vai fazer um olho em outro vídeo que você vai encontrar nas aulas aí mais pra frente. Agora vocês vão ver o antes e o depois dessa pele.